Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o livro de Judas, onde ele alerta a igreja a que combatam o bom combate, a que não permitam que heresias adentrem a igreja e corrompa o povo de Deus. Judas capítulo 1, do versículo 1 ao 3, você pode observar o que diz a palavra de Deus. Judas capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então aqui você observa que Judas está não só alertando contra as heresias, como ele está também dizendo o que esses hereges fazem, como estes hereges se comportam. Antes de entrarmos diretamente no versículo, eu quero que vocês reflitam em alguns questionamentos. O que é que você conhece a respeito do nome de Jesus Cristo? Porque Judas estava dizendo que eles negam o Senhor Jesus Cristo. E o que você conhece a respeito de Jesus Cristo para que você saiba que não está negando? Como você se comporta diante deste nome? Porque estes libertinos, eles queriam a graça que provém da parte do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam e desfrutavam muito bem dela. Tudo o que Deus concedia a eles, debaixo do sol, eles desfrutavam sem nenhuma reserva. No entanto, qual o comportamento deles diante do nome do Senhor Jesus Cristo? O que é que você tem feito com o nome do Senhor Jesus Cristo? Você tem feito o que com este nome? Quando é que Jesus entra nos seus assuntos, por exemplo? Você já parou para contar quantos assuntos e quanto tempo você demora nos assuntos de um dia? Você fala sobre seu trabalho, certamente. Fala sobre seus filhos, sobre seus pais, sobre o seu clube de futebol, sobre a novela, sobre redes sociais, sobre amigos, sobre carros, sobre a natureza, sobre divertimento, sobre sofrimento, sobre muitas coisas. Sim, você não para de falar. Você não para de falar, e quando você para de falar, você está pensando. Então, sua mente está em constante movimento, contínuo movimento. Mas, quando é que Jesus Cristo entra nos teus pensamentos? Quando é que Ele entra nos teus assuntos? É sobre isso que veremos. Pois, o título do nosso sermão é o nome que está acima de todo o nome. E observe, Judas diz que estes libertinos negam o único Jesus Cristo. Nós vimos que eles negam a soberania do Senhor Jesus Cristo.
nós já vimos que eles negam o senhorio do Senhor Jesus Cristo. E agora nós veremos que eles negam o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o que significa o nome Jesus? Todo nome nas Escrituras traz um significado, um peso com ele. E o que diz o nome Jesus Cristo? Jesus quer dizer, Javé é salvação. Jeová é salvação. Em uma versão do grego é Jesus, que é uma adaptação do hebraico Yeshua. Mas esse nome traz o peso da salvação que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Cristo o que quer dizer? Muitas pessoas pensam que Jesus Cristo, na verdade, é um segundo nome de Jesus. Como é Pedro Paulo, Tiago Henrique, Jesus Cristo. Mas não tem nada a ver com isso. O nome Cristo não é o mesmo tipo de nome Jesus. Jesus é um nome pessoal, apesar de ter o seu significado. Cristo é um título que é dado. Cristo é como se fosse, olha, o presidente, o primeiro-ministro, o rei. Então é um título que é dado ao nome daquela pessoa. No caso de Jesus, o nome Cristo descreve a sua posição diante do Pai e diante dos homens. É indispensável que você conheça o nome que está acima de todo o nome, Jesus Cristo. E por que você precisa conhecer esse nome, o que ele significa e o que ele faz? Porque o apóstolo Paulo, aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 11, versículo 4, ele diz: se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Então Paulo está aqui apresentando muitas heresias que entram na igreja através do nome Jesus. E ele está dizendo que os coríntios estavam recebendo falsos apóstolos que anunciavam um Jesus que não era o que as escrituras anunciavam, o que Paulo, que os apóstolos anunciavam. Então, como é que você pode se precaver de não seguir a falso Jesus? Porque existe Jesus anunciado por todos os lugares. Mas quando você começa a ouvir o que esse Jesus faz, quem esse Jesus é, então você começa a perceber que não é o mesmo. Olha, Jesus te salva, esse nome tem poder para te salvar, mas se você não contribuir com suas obras, ele não pode fazer nada. Se você não der o primeiro passo, ele não pode fazer nada. Então eles vão limitando o nome de Jesus Cristo à força humana. Eles vão colocando a força humana como auxiliar do Senhor Jesus Cristo. E esse já deixa de ser o Jesus Cristo dos apóstolos. Então é importante que você conheça. E para conhecer, você precisa saber o que é que o Pai pensa desse nome. O Pai o honrou. É nosso primeiro ponto. O Pai o honrou, fazendo dele o Cristo, que quer dizer o ungido, o Messias. É isso mesmo. Cristo significa ungido, que é o mesmo que Messias. Aponta para uma ordenação, mas não é uma ordenação dada por homens, como é dada pelo povo a um presidente,
ou como é dada pelo Pai, pelo Rei, ao príncipe que assumirá o trono. Mas é o próprio Deus, e Ele o fez questão de ungir Cristo publicamente, diante de muitas testemunhas. Isso você pode ver em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. Deus abriu os céus para ungir o seu filho. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui Deus está testificando a respeito do Senhor Jesus Cristo e dizendo que Ele é o seu ungido, o seu escolhido pessoalmente. Mas isso sempre foi prometido. Na antiguidade, os povos já sabiam que Ele viria. Este ungido do Senhor, o Cristo, viria. Isaías capítulo 61, do 1 ao 3 diz isto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr em liberdade os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então aqui está o ungido do Senhor. E como Deus, o Pai, o via e o que fazia com este nome. O Pai, amado irmão, amada irmã, crianças, o Pai exige que se dê honra a esse nome, a mesma honra que se dá a Ele. Ele não aceita que se diminua o Filho, pois Ele diz no Evangelho segundo João, capítulo 5, 22 e 23, e o Pai a ninguém julga. E agora? Estão todos livres de qualquer juízo, de qualquer responsabilidade? Não, porque o Pai enviou seu Filho para isso. Mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho. Foi para isso que o Pai disse: não, Filho, eu não vou julgar ninguém. Isso eu deixo para você. Mas existe um objetivo, existe um propósito por trás disso. É para que todos honrem o Filho. De que maneira? Do mesmo modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Percebem o nome de Cristo, o peso que tem? O quão honroso é isso? O Pai honrou Cristo, o ungido, o Messias. E você, o que tem feito com esse nome? Em segundo, eu quero dizer que negar Jesus Cristo é ser o anticristo. Negar Jesus como sendo o Cristo é o mesmo que ser o anticristo. Negar a pessoa de Jesus é negar o único profeta, sacerdote e rei ungido por Deus. Na primeira epístola do apóstolo João,
capítulo 2, o versículo 22. Você observa: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o mentiroso. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Negou o Filho, negou o Pai. E esse é o anticristo. Não confessar Jesus é o mesmo que o negar. E aí entra um problema muito sério. Porque talvez alguns desses que estavam na igreja até crescem em Jesus, mas não o confessavam, não faziam questão de o confessar. Isso fazia com que eles o negassem. Pois na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3, diz: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Se há um espírito, se há alguém que não confessa Jesus Cristo, esse não é de Deus. Ele não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Então o espírito do anticristo já está no mundo desde os apóstolos. E ele se manifesta naquelas pessoas que não confessam Jesus Cristo. Não é só naquelas que negam o Senhor, é naquelas que cerram os lábios, que têm assuntos para todo tipo de pessoa, mas não tem Cristo em seus lábios. Não confessar a humanidade de Jesus Cristo é negar Jesus Cristo, porque ele veio para este mundo como homem, e ele sofreu como homem, por você que é um ser humano, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o Cristo. Então não basta você falar apenas de Jesus Cristo como sendo Deus. Você tem que falar dele como que aquele que assumiu o teu lugar em forma humana e pagou aquilo que você não poderia pagar como homem. Ele pagou. Proclame que ele, sendo Deus, nasceu como um homem de uma virgem, pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por que esse nome? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Porque ele é Jeová, a salvação, o Salvador. Proclame que esse nome é o único nome que pode salvar, que pode remir. Como diz em Atos capítulo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pense no nome maior que você poderia imaginar, ou que você conhece, entre os santos, entre os anjos, entre os homens. Nenhum nome pode salvar, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Apresente ele desta maneira. Se você o proclama, você será bem-aventurado. É isso que Pedro experimentou. O apóstolo Pedro foi o primeiro a confessar Cristo, a confessar Jesus como Cristo. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Incrível isso. A resposta de Jesus foi incrível também. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A você
Se alegra porque conhece esse nome, porque está em uma igreja que não abre mão desse nome, porque faz parte de uma igreja que ensina verdadeiramente a importância desse nome, se alegra com isso, descobriu tudo a respeito desse nome. Não se orgulhe por isso, mas agradeça a Deus, porque Jesus Cristo está dizendo que não é carne nem sangue que revela esse nome aos homens, mas é o Pai que está nos céus. Então nós vimos que o Pai honrou Cristo, honrou Jesus, o ungindo como Cristo. Vimos também que negar Jesus Cristo é ser o anticristo. E negar não é necessariamente falar contra ele, mas é não falar dele. E veremos agora o privilégio e o dever de se proclamar este nome. Na liturgia nós lemos em Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que pena que pessoas olham para esse versículo e dizem assim: eu já confessei, cumpri minha parte, agora sou salvo. Como? Quando você confessou? Eu confessei quando eu fui lá à frente, não é? Confessei o nome de Cristo diante de muitas testemunhas, fui batizado. Sim, é verdade. Mas encerra aí. O confessar não é um ato único, isolado, mas é um ato contínuo, que você confessa com a sua boca e com a sua vida, com o seu coração. Se você confessa, você é salvo. Se você parou de confessar, você pensou que era salvo. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Foi assim que a fé chegou em você, porque alguém te amou tanto que não permitiu que você ficasse sem conhecer esse nome. E essa pessoa, talvez você nem lembre dela, foi esquecida por você. Mas é importante que você valorize o que essa pessoa fez, porque ela foi um instrumento de Deus para que você conhecesse esse nome. Mas se você recebeu esta fé através da pregação, por que negar algo tão belo, tão divino, a outros que necessitam ouvir? Ou você proclama, ou você é um anátema. Não tem outro caminho, não tem meio termo. Ou você proclama o Senhor Jesus Cristo, ou você é anátema. Você fala daquilo que gosta, você confessa daquilo que ama, é certo e é fato isso. Ou muitas vezes até você fala daquilo que não gosta quando está sofrendo aquilo, porque você anseia se livrar daquilo. Então tudo está conectado no desejo, no amar. E o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22, ele diz algo interessante, como que sendo a sua bênção apostólica neste momento. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Ou seja, se alguém não ama Jesus, seja maldito. Ora vem, Senhor Jesus. Então amar o Senhor Jesus Cristo é desejá-lo, é ansiá-lo, é proclamá-lo, mesmo sobre dores e vergonhas. Eu tenho vergonha, nossa, essas pessoas são tão importantes, nossa, eu não sei falar, nossa. Não tem desculpas. Por mais vergonha que você acha que pode passar, por mais amigos que você acredita que pode perder, por mais ridículo que a pessoa façam vocês se sentirem, você tem a obrigação de proclamar esse nome. Esse nome não é uma mera recitação. Jesus, meu Salvador, não quer dizer nada.
não é simplesmente um mero cantarolar. Eu louvei hoje na igreja o nome de Jesus Cristo, não quer dizer nada se você não o tiver ardentemente no coração e com o anseio de falar dele para as pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda epístola, ele diz, no capítulo 1, do 9 ao 13, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Veja esse nome o que faz. Esse nome fez com que você fosse salvo. Antes de Deus criar a eternidade, antes dos tempos eternos, este nome te salvou, te elegendo pelo Pai, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então observe que esse nome destruiu a morte e trouxe vida e luz. E por isso, estou sofrendo estas coisas. Que coisas? Perseguição, cadeias, calúnias. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E aí vem a recomendação, e esta vem para os amados. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Mantenha esse padrão. Fale para as pessoas. O apóstolo Paulo, ele em sua bênção apostólica ainda, ele diz aos Efésios, capítulo 6, versículo 24. A graça seja com todos. Pausa aí. Todos quem? A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Com estes esteja a graça de Deus. Pois bem, amados irmãos, o nome que está acima de todo o nome habita em vocês. Foi dado a vocês. Vejam como o Pai honrou o seu Filho, fazendo dele o Cristo, o ungido, o Messias. Negar Jesus Cristo é ser o anticristo. E para negar não basta caluniar o nome de Cristo, blasfemar contra o seu nome. Só basta se calar e não anunciar. O privilégio, lembrem-se, há um privilégio imensurável e um dever divino de proclamar esse nome. Para terminar, eu quero desafiar os amados irmãos. Desafio você a ter Jesus Cristo no seu coração, ardendo em fé e transbordando pelos seus lábios na proclamação desse grandioso nome. A todos, aos seus amigos, aos desconhecidos, aos seus inimigos, a quem quer que seja, que se faça conhecido pela sua vida e pelos seus lábios. Desafio você ainda a viver como que Ele sendo o teu único Salvador e Senhor. Esqueça o medo das coisas. Esqueça o que as pessoas fazem de você ou com você. Ame-o a ponto de ninguém abalar a sua estrutura com Ele. Te desafio ainda a dar honra a Ele, da mesma forma que o Pai deve ser honrado, que Ele receba igualmente esta honra. Amados irmãos, nós encerramos o sermão, mas vamos dar continuidade na ceia do Senhor. Eu peço que abram a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus.
Nós vamos fazer a leitura no Evangelho segundo Mateus, do capítulo 26, o capítulo 26, do versículo 26 ao 30, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu, e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, amados irmãos, esse é um momento sagrado, solene, santo, como tem sido todo o culto, onde o povo de Deus é convocado a proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo, através de um ato visível, instituído pelo Senhor Jesus Cristo. Todos devem tomar parte na mesa do Senhor. Todos aqueles que confessaram Jesus Cristo publicamente, que estão em comunhão com sua igreja, com os irmãos, todos estes devem participar. Se algum pecado incomoda os irmãos, que não o faça mais, pois confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não deve ser um motivo de impedir os irmãos de participarem da mesa do Senhor.